têm sido liberadas das pessoas. A gente sempre faz a referência aqui ao fascismo, ao nazismo, aos absurdos que aconteceram nos anos 30 e 40 na Alemanha, ao Holocausto, à barbárie. E parece exagerado, parece ser, sabe, um salto muito grande entre o que se passa no Brasil hoje e o Holocausto. E de fato é um abismo enorme, né? Entre 6 ou 8 milhões de judeus executados pelo Estado e um governo incompetente e maldoso que simplesmente abandona 40 mil pessoas à morte, há um abismo, por enquanto. Mas a gente sempre tem que ter esse horizonte do horror, esse horizonte da barbárie. Manter as coisas em perspectiva. Eu já mencionei aqui um artigo que é do Adorno, filósofo da Escola de Frankfurt, que é Educação após Auschwitz. E a mensagem central do artigo dele é que a gente precisa relembrar o passado, a gente precisa relembrar o absurdo, a gente precisa relembrar a barbárie, a gente precisa relembrar o Holocausto, milhões de mortes executadas pelo nazismo, para que isso nunca mais se repita, para que nunca mais a população escolha seguir cegamente, escolha seguir de maneira fanatizada um político destrutivo, que é o caso do Bolsonaro. E aqui é importante ressaltar isso, é o caso do Bolsonaro, é um político, é um governante totalmente destrutivo. O propósito dele, a missão dele é destruição. Foi alguém capaz de tirar essa energia perversa das pessoas, essa energia maligna das pessoas. Ele conseguiu, bem, eu digo ele aqui, mas essa força, né, essa energia que foi despertada ao longo de 2017, 2018, que levou à vitória do Bolsonaro, foi uma energia capaz de extrair esses piores sentimentos dos brasileiros. Ao ponto de você ter um sujeito na praia, diante de uma manifestação pacífica, covas e cruzes, a pessoa ir lá derrubar essas coisas. É uma energia. Bernardo Kister, um youtuber bolsonarista, olavista, ou uma mistura dos dois, eu não consigo, na verdade, dizer o que ele é mais, compartilhou um trecho de um vídeo do Henri Bugalho no Twitter dele, dizendo que isso daria um ótimo processinho, que isso daria um processo lindo. E o trecho do vídeo do Henri Bugalho, resumidamente, como eu mostrei para você, comenta como a gente tem que ter o horizonte, esse horizonte que ele cita no vídeo, o horror nesse horizonte, para que a gente não volte a repetir aquilo que já foi feito. Inclusive ele cita um artigo que fala que é para que as pessoas não sigam alguém cegamente, para que a gente não acabe trilhando o mesmo caminho, e aqui é eu que estou colocando com as minhas palavras, já não é mais o que Henry falou no vídeo dele ou citou do artigo, para que a gente não acabe trilhando um caminho que já foi trilhado anteriormente. É para isso que a gente vive olhando para trás, é por isso que a gente vive relembrando as coisas. Não é para ficar um clima pesado, não é para que a gente fique triste, não é nada disso ou alguma daquelas coisas que a própria Regina Duarte disse naquela entrevista, naquela triste entrevista que ela deu para a CNN. Não é porque a gente é mórbido, não. É porque a gente precisa ficar voltando para que não se repita esse tipo de coisa. Porque é eminente o que está acontecendo. E aí quando você pega esse vídeo aqui dele, eu inclusive compartilhei, eu fiz um retweet daquilo que o Bernardo Kister falou e apresentei brevemente, porque ele se diz católico. E as coisas que ele fala ou defende não bate nada com aquilo que ele diz ou que ele teria que ser. Eu inclusive coloquei que esse cara aqui não representa o que a Igreja Católica é ou deveria ser. Ele não representa nenhuma religião, absolutamente nenhuma. Nem esse significado popular que tem de satanismo, esse cara consegue representar. Eu não sei se o Deus dele gostaria de ver ele fazendo e falando as coisas que faz e fala. Sinceramente, não sei, eu tenho as minhas dúvidas. O Bernardo Kister é uma pessoa triste, e esse retweet dele, como se isso aqui fosse algo completamente anormal, como se isso fosse alguma coisa que jamais chegaria, que a gente não precisa se preocupar tanto assim, que isso aqui é um exagero, mostra ou a realidade que ele escolhe viver, ou a maneira que ele fica se isolando do que realmente está acontecendo. No Brasil de 2020, com 40 mil mortos por Covid-19, nós temos exatamente o exemplo perfeito disso que o Henry está falando ali, de como a gente não pode ter essas pessoas seguindo alguém cegamente.
Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que o Henry usou nesse vídeo dele, sobre o pronunciamento do Jair Bolsonaro falando para que as pessoas invadissem os hospitais e tentassem gravar ali para ver o que é que está acontecendo de fato, para ver se tem leito ocupado, para ver se os dados que tem nas secretarias municipais e estaduais batem com aquilo. Ou seja, o presidente da República tá dizendo para os seguidores dele, para aqueles que estão assistindo a live dele, saiam de casa, no meio de uma pandemia, entrem no hospital, com toda essa gente trabalhando o tempo inteiro, para ir para leito, para UTI, para ver quem é que tá lá, ou seja, pessoas doentes. Provavelmente vai rolar uma contaminação, tá colocando a vida dessas pessoas em risco, tá colocando a equipe médica em risco, tá colocando quem está doente em risco, porque a gente não sabe aquilo que vai acontecer. E mais, quando o presidente da República diz dá um jeito, porque a frase dele é exatamente essa, é isso que ele fala, para que a pessoa dê um jeito de entrar. Se tem um hospital de campanha perto de você, se tem um hospital público, arranje uma maneira de entrar e filmar. É isso que ele fala, com todas essas palavras, ele está querendo que a pessoa também acabe confrontando a segurança desse hospital, se é que tem alguma segurança. A pessoa vai ter que burlar o sistema, a segurança do lugar, porque não é assim para você simplesmente entrar e filmando, entrando nos quartos, não é assim. Então, o Bolsonaro está colocando a vida dessas pessoas em risco inúmeras vezes. De novo, não só deles, de toda a equipe médica, de todo mundo que trabalha nesse lugar, de todo mundo que está ali doente, de todo mundo que está numa situação desconfortável, desgastante, deixando essas pessoas também numa situação constrangedora se nada pior acontecer, porque pode acontecer. E ainda assim, tem gente que depois dessa fala do Bolsonaro foi lá e fez exatamente o que esse cara falou. Tem gente, agora vídeo de pessoas confrontando enfermeira, médica, tem vídeo de gente realmente tentando invadir, arrebentando porta, querendo arrombar coisas, querendo passar por cima da segurança para filmar, porque esse cara pediu. E ainda assim, com todas essas falas de todos aqui, eu vou colocar daí todos os influenciadores que trabalham dessa maneira, não só essa fala do Henry, mas em especial a fala do Henry, porque é a fala do Henry que me fez fazer esse vídeo aqui, mesmo com tudo isso, mesmo com esse aviso do vídeo do Henry, de manter esse horror no horizonte para que a gente não repita essas coisas e para que a gente não tenha gente seguindo cegamente as pessoas e coloca Jair Bolsonaro como um exemplo disso, nós temos pessoas fazendo exatamente isso. Não é possível que você seja apoiador do Bolsonaro, seja alguém que votou no Bolsonaro e se arrependeu com o passar do tempo, não sei, seja você quem for, oposição do Bolsonaro, cirista, lulista, sei lá como é que você gosta de se chamar, não é possível que a gente olhe para isso que está acontecendo e não categorize essas pessoas que seguem Jair Bolsonaro como pessoas que seguem cegamente. O que esse cara fala, as pessoas vão lá e estão fazendo. Tanto é que o Bolsonaro não precisa nem falar com todas as letrinhas, mandar alguém fazer alguma coisa. Esse é só um dos casos que ele fala abertamente para que as pessoas façam alguma coisa. Porque tem todas as outras vezes que o Bolsonaro mandou um recado para a base dele ou que convocou a base dele sem dizer exatamente o que ele queria. Ele simplesmente compartilhou um vídeo, ou ele simplesmente dá a entender alguma coisa numa determinada data, ou ele pega e levanta uma hipótese de alguma coisa e toda a base dele já entende para onde tem que ir, o que tem que comentar, de que maneira tem que atacar. É assim que funciona. Existe um político no país atualmente que as pessoas seguem cegamente, não importa o que ele fale. Não importa o que ele mande, a ponto de falar, vai num hospital público próximo da tua casa, público, né? Ele sabe do que ele tá mandando fazer, ou num hospital de campanha, dá um jeito, arruma uma maneira de entrar e filma e me manda. As pessoas estão fazendo exatamente isso, colocando a vida delas em risco e a vida das outras pessoas em risco. E aí você pega esse tweet do Bernardo Kister, onde ele diz que isso daria um processo lindo.
É para você ver a diferença, o que está acontecendo nesse Brasil do Bernardo Kister e o que está acontecendo efetivamente no Brasil, todos os dias. Porque qual que é o próximo passo? Eu li inclusive no Twitter, o próximo passo é a gente pegar e arrancar a máscara dos outros para ver se não é um reptiliano que está aqui vivendo entre nós, porque certamente nós fomos invadidos por extraterrestres comunistas que estão tentando dominar o planeta Terra. E eles não conseguem se parecer com um humano efetivamente, por isso que aconteceu esse negócio da máscara, para nos enganar. Porque daí eles conseguem disfarçar o reptiliano que eles são com máscara. É isso que vai acontecer. Vai ter gente arrancando máscara dos outros na rua, porque a máscara vai passar a ser uma coisa ofensiva. Esses são os próximos passos. Eu não sei, obviamente eu quero saber a tua opinião, porque eu também já alerto você que ataques para criadores de conteúdo, não só o Henry, mas de vários outros, provavelmente vão acontecer nos próximos dias. Muito provavelmente esse aqui é só o primeiro de muitos dos ataques que vão acontecer. Então prepare seu estômago, porque pode ser que tenha muito vídeo ainda pela frente sobre isso. Quero saber a tua opinião, obviamente. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita. Ativa o sininho para receber as notificações, deixa minhas redes sociais aqui e passando pela tela, @GabrielMonta. Eu também deixo o link pro Apoia-se se você quiser e puder apoiar o canal. Ou então, se você quiser se tornar membro, tem um botão ali, seja membro, ou link na descrição desse vídeo, caso você queira, tá bom? Meu abraço pro Henry, obrigado inclusive para ele que colocou o nomezinho de todo mundo lá e no livro dele. Inclusive vou deixar o link pro livro do Henry aqui na descrição, caso você queira ver também lá na Amazon, porque parte desse tumulto que tá gerando é porque o livro do Henry tá vendendo muito bem e isso tá incomodando as pessoas. Eu vou deixar o link do livro do Henry, que ele colocou o nomezinho de todo mundo, e o meu também está lá. Então deixo aqui na descrição do vídeo. Até um próximo vídeo. Tchau.